Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade e assim nos libertemos das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus pela vida, agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico, agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta maravilhosa escola que é o Planta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Agradeçamos e agradecemos neste momento a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Jesus veio à Terra nos auxiliar neste processo educativo. Gratidão a Jesus, gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E eu não posso deixar de agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que mais uma vez se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo nosso Senhor. Abraço fraternal a todos e a todas. Então hoje aqui nos encontramos mais uma vez para realizarmos mais um estudo sistematizado do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando o livro segundo, ou parte segunda, capítulo 4 da pluralidade das existências, mais especificamente acerca de ideias inatas, aquelas ideias que nascem naturalmente conosco ou que brotam espontaneamente de nós sem que tenhamos estudado acerca do assunto na atual existência. Então, este item, ideias inatas, ele é composto por 4 questionamentos apenas. Estudamos no nosso encontro anterior o questionamento que se encontra no item 218, que se desdobra também em 218A e 218 letra B. Então, em verdade, são 3 questionamentos neste item 218. E hoje refletiremos com base no questionamento que se encontra no item 219. Então, acerca destas ideias inatas, dessas ideias naturais, Kardec formulou o seguinte questionamento: qual é a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos acerca das línguas, acerca de cálculos? De onde vêm essas ideias? Então, este foi o questionamento formulado por Kardec. Por que nascem com as criaturas ou brotam nas criaturas, assim como se brotassem nas criaturas, estas faculdades extraordinárias? Aquelas pessoas autodidatas, aquelas pessoas que têm conhecimentos extraordinários e que não estudaram acerca do assunto na atual existência. Aquelas criaturas que nós as classificamos como superdotadas, que desde criancinhas já digamos assim, deixam transparecer que são criaturas diferentes, que são criaturas que têm um conhecimento para o nosso pouco conhecimento, assim, fora da curva. Então, assim, Kardec questionou os espíritos superiores e eles responderam da seguinte maneira, que a origem destas faculdades extraordinárias estão exatamente
no nosso passado, lembrança do nosso passado, não do passado físico, mas do passado espiritual, porque, como nós sabemos hoje, tudo o que aprendemos ou venhamos aprender e o que nós já aprendemos faz parte do nosso patrimônio, é do espírito, não está arquivado no nosso cérebro físico, porque este irá se deteriorar com o desencarne, com a cessação das funções orgânicas do corpo físico, com o desligar do espírito deste instrumento que é o corpo físico. Mas os conhecimentos, estes ficarão conosco para sempre e sempre somando mais conhecimentos. Então é por isso que eles responderam que a origem dessas faculdades extraordinárias estão exatamente no nosso passado espiritual, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. Então estas ideias, estes conhecimentos extraordinários, que sem nenhum estudo na atual existência, a pessoa deixa transparecer conhecimentos diversos, sobre diversas ciências, sobre línguas, sobre cálculos de uma forma variada, sobre economia, sobre filosofia e assim sucessivamente. Tudo isto patrimônio do passado, prova patente da imortalidade da alma, prova patente da reencarnação. E aí, na sequência, eles fazem um questionamento: se assim não fosse, de onde queres que venham tais conhecimentos? Ou seja, se não for do passado, de onde, ou se não fosse do passado, de onde viriam tais conhecimentos? Aí Deus não seria justo, porque aí Deus estaria criando criaturas diferentes, umas superdotadas e outras pouco dotadas. Então, assim, eles respondem e vão respondendo ao questionamento de Kardec e fazem este questionamento para a nossa reflexão. Ou seja, se não fosse do nosso passado, se não fosse do passado daquela criatura que viessem estes conhecimentos, de onde viriam tais conhecimentos? E aí eles concluem da seguinte maneira: o corpo muda e já habitamos diversos e diversos corpos. No entanto, o espírito não muda, embora troque de roupagem constantemente. Então nós trocamos de corpos físicos, assim como nós trocamos de roupas para o nosso corpo físico, já que o corpo físico é como se fosse para o espírito uma roupa, porque é uma vestimenta para o espírito. Então o corpo muda, no entanto o espírito permanece, embora ele troque constantemente, sempre que necessário, o espírito troca de roupagem. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 219 de O Livro dos Espíritos, para chegarmos nos comentários de Miramês, Filosofia Espírita, volume de número 5, capítulo de número 15, que tem como título Conhecimento Anterior. Então, aqui Miramês, comentando esta questão 219, ele fala acerca destes conhecimentos do passado. Então ele começa da seguinte maneira: o espírito muda de corpo como se muda de roupa. No entanto, o agente de luz é o mesmo. Como os espíritos superiores encerraram a resposta a Kardec acerca dessas mudanças de roupagens para o corpo, para o espírito, ou seja, a mudança de corpos, aqui Miramês começa nos lembrando desta forma, que o espírito troca de vestimenta, muda de corpo, como se muda de roupa. No entanto, o agente de luz, ou seja, o espírito, é sempre o mesmo, sempre progredindo. A lei permite a variedade de instrumentos de carne, ou seja, de corpos,
para melhor desempenho da alma e enriquecimento das experiências a caminho da luz. Então a lei de justiça, a lei de amor, a lei de caridade, a misericórdia de Deus permite que mudemos de instrumento físico sempre que necessário, porque sempre que o instrumento não está mais em condições de uso, Deus permite que o deixemos aqui no plano físico, quer aqui na Terra ou em outros mundos materiais, retornemos para o mundo espiritual e depois retornemos mais uma vez ao plano físico, nos ligando a um novo instrumento para darmos continuidade à nossa caminhada para a luz, para a aquisição, para enriquecimento das nossas experiências. E ainda ele acrescenta: é de se notar grandes conhecimentos em criaturas sem nenhuma escolaridade naquela existência. Então estas são as ideias inatas, como havíamos dito anteriormente, criaturas com grandes conhecimentos, mas que na atual existência não tiveram a oportunidade ou nem tiveram a necessidade de estudarem nas nossas escolas tradicionais aqui da Terra, as escolas do início do nosso ciclo escolar, até mesmo as faculdades e universidades, cursos técnicos e assim sucessivamente. E aí ele acrescenta: onde adquiriram tais verdades? Questiona Miramês, ou seja, de onde ele trouxe todos estes conhecimentos. E em se falando acerca destas grandes criaturas que não tiveram a oportunidade ou não tiveram a necessidade de estudarem na atual existência, mas que mesmo assim detêm um grande conhecimento, além, é lógico, de em primeiro lugar e acima de tudo nós temos a figura do próprio Cristo. Trouxemos um exemplo para ilustrar esta nossa fala, da figura de Eurípides Barçanufo, que nasceu na cidade de Sacramento, Minas Gerais, no dia 1º de maio do ano de 1880 e desencarnou também em Sacramento no dia 1º de novembro do ano de 1918. Então, conforme nós encontramos na biografia de Eurípides Barçanufo, ele era uma dessas criaturas, ou foi naquela existência uma dessas criaturas com ideias inatas. Ele era autodidata, tinha muito conhecimento acerca de economia, acerca de literatura, acerca de filosofia, acerca de medicina, de direito, astronomia, matemática e muitas outras disciplinas ou áreas de conhecimentos. Ele também detinha conhecimentos acerca desses diversos assuntos. No entanto, ele não teve a oportunidade de cursar um curso superior. Então, ele não cursou uma universidade. E conforme nós encontramos em sua biografia, ele fundou um colégio, o Colégio Allan Kardec, no dia 31 de maio do ano de 1907, e por falta de professor, ele dava aulas de diversas disciplinas no colégio que ele criou naquela ocasião. Ou seja, ele dava aula de geometria, de aritmética, de trigonometria, ele dava aula acerca de ciências naturais, de botânica, de zoologia, dava aula de francês, de inglês e muitas outras matérias. Então ele tinha conhecimento acerca de todos os assuntos e não tinha cursado nenhum curso superior, não tinha estudado acerca desses assuntos oficialmente nas escolas e universidades da ocasião. Ele estudava livros, ele lia livros sempre que tinha à sua disposição, ou seja, ele era autodidata, aprendia ou relembrava
com facilidade os seus conhecimentos do passado. Então, assim, fizemos aqui esta citação de Eurípides Barçanufo, mas poderíamos trazer várias outras figuras da nossa história que também se encaixam nesta condição de autodidatas e que deixaram, sem sombra de dúvida, cada uma dessas criaturas o seu legado para todos nós. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação de Eurípides Barçanufo para retornarmos às palavras de Miramês, quando ele segue dizendo da seguinte maneira, que este tipo de situação, ou estas situações, somente a reencarnação pode dizer que esses conhecimentos vieram do passado em vidas sucessivas, de modo que eles, ou seja, estes conhecimentos afloram na vida presente para mostrarem, no silêncio da vida, a existência da reencarnação, ou pelo menos para pôr os céticos a pensarem. Então, só através da reencarnação encontramos explicações acerca do assunto. Por que uma pessoa tão inteligente, com um QI tão elevado, ao passo que outras criaturas não têm esta inteligência tão desenvolvida, não têm a capacidade ou condições de usarem de uma forma mais ampla conhecimentos? Então, assim, sem sombra de dúvida, conforme nos lembra Miramês, encontramos explicações também nesta área acerca deste assunto na reencarnação, na imortalidade da alma, nas vidas sucessivas. E aí ele segue dizendo que esse fenômeno se vê em escritores chamados autodidatas, em oradores fluentes, em políticos fecundos, em filósofos, enfim, em todos os ramos da ciência, da filosofia e da religião se encontram tais personagens que nos fazem meditar. Então aqui ele lembra que em todas as áreas nós encontramos estas figuras que nos fazem meditar acerca do assunto. E aí ele diz da seguinte maneira, que a bagagem vem do passado, onde eles aprenderam todas as coisas. Então aqui ele nos lembra que esta bagagem, ela vem do passado, onde aprendemos tudo isto. E é lógico que ao longo das nossas existências, nós iremos somando conhecimentos. Então, nesta existência, eu tenho o meu passado. Na próxima existência, eu terei o do passado antes desta existência, mais a soma dos conhecimentos adquiridos nesta existência. E assim sucessivamente, até chegarmos à condição de um espírito de sabedoria, um espírito sábio, verdadeiramente falando. Então aí ele nos diz que esta bagagem vem do passado, onde nós tenhamos aprendido todas estas coisas, mesmo em uma existência sem frequentar escolas, o espírito relembra o aprendizado, em muitos casos, com a ajuda dos guias espirituais, daqueles que nós os denominamos como anjos de guarda, espíritos protetores. Então, se aquela criatura veio com uma determinada missão, mesmo que ela não tenha tido a oportunidade do estudo intelectual na atual existência, ele irá ou ela irá relembrando pouco a pouco, de acordo com as suas necessidades e com a intervenção desses mensageiros do mais além, os seus conhecimentos do passado. Como havíamos citado anteriormente, acerca de Eurípides Barçanufo, sem ter estudado acerca do assunto, ele também tinha muito conhecimento e trabalhou por vários anos em uma farmácia homeopática, onde ele mesmo selecionava as plantas medicinais
e elaborava os medicamentos para o tratamento e cura de diversas doenças naquela época. Então, assim, Miramês segue dizendo da seguinte maneira, que mesmo em uma existência sem frequentar escolas, o espírito vai relembrando pouco a pouco. Um exemplo valioso, diz ele, aquele exemplo mais valioso, de maior destaque na nossa história, é o caso de Jesus. Ele não estudou nas escolas humanas e tinha todos os conhecimentos que os humanos todos juntos pudessem reunir e ainda muito mais. Porque não temos a informação de que Jesus tenha frequentado alguma escola tradicional da terra naquela época. Ele não tinha necessidade, ele tinha todo o conhecimento, ou detinha todo o conhecimento para ensinar a todas as criaturas. Ele tinha, tem e detém todo o conhecimento acerca de toda a ciência aqui da Terra. E aí ele segue dizendo da seguinte maneira, do que falou, ou seja, do que Jesus falou, alguma coisa ficou registrada nos evangelhos há mais de 2000 anos. Então, do pouco, ou melhor, do muito que Jesus falou, pouco ficou registrado, ou pouca coisa ficou registrada nos evangelhos há mais de 2000 anos e ainda se encontra atualizada. Então, este pouco que foi registrado através dos seus biógrafos primeiros, os evangelistas, tudo isto está atualizado. Nenhum ensinamento de Jesus está desatualizado e não ficará desatualizado, porque é base filosófica universal, é base da filosofia universal. Somente a ignorância nega esse poder de Jesus. Então aqui Miramês nos lembra que somente a ignorância, ou nos encontrando nesta condição de trevas da ignorância, para negarmos este poder, este conhecimento de Jesus. Ele veio nos ajudar a viver melhor e foi expulso pelos pseudo-sábios da época. Então Jesus, realizando um esforço hercúleo, desceu de esferas superiores para vir ter conosco, nos auxiliar em nossa trajetória, nos auxiliar para uma vida melhor. E mesmo assim, ele foi expulso aqui da terra por aquelas pessoas tidas como inteligentes, como sábios, mas na verdade pseudo-sábios daquela época. E aí Miramês lembra, no entanto, se Jesus voltasse mais uma vez nos dias atuais, é bem possível que os novos fariseus da atualidade tornassem a crucificá-lo. Então aqui Miramês nos lembra que se Jesus voltasse mais uma vez à Terra, é bem provável que nós, os fariseus da atualidade, mandaríamos ele para a cruz mais uma vez. E aí ele segue dizendo que a sua grandeza, ou seja, a grandeza de Jesus, é tamanha que naquela época já dizia o mestre: eles não sabem o que fazem, não são maus, mas ignorantes. Então aqui Miramês nos lembra palavras de Jesus que naquela época, assim como nos dias de hoje, uma boa parte de nós ainda nos encontramos nestas condições. Não somos maus, ou não estamos numa condição de maus, mas apenas numa condição de ignorância, porque não sabemos o que estamos fazendo. Então é por isto que ele disse que não são maus, mas apenas ignorantes. Eles não sabem o que fazem. E aí Miramês nos convida da seguinte maneira:
Vamos escutar os sábios inatos, pois eles trazem muitas coisas importantes para o nosso bem. Escutemos estes sábios inatos, porque eles têm muito a nos ensinar. Vários deles deram a própria vida na sustentação da verdade, como no caso de Sócrates, na Grécia Antiga. O passado está presente, ligado ao nosso presente, e quando necessário, derrama neste o seu manancial, ou seja, derrama no presente o seu manancial de luzes em favor dos que vivem no mundo. É bom que observemos se o que nos vem à mente é realmente educativo. Então aqui Miramês nos lembra que é importante nós observarmos sempre se aquilo que está vindo à nossa mente é realmente educativo. Não o sendo, é bom alvitre que o recusemos para não cairmos em novas tentações. E é por isso que Jesus nos orienta, nos ensina para que mantenhamos a vigilância constante para não cairmos em tentação. Então aqui ele nos lembra desta forma e acrescenta que a doutrina que temos à nossa disposição, elaborada, organizada por Kardec ou codificada por Kardec, é escola para todas as almas, de modo a nos instruir, preparando todas as almas para a volta ao lar espiritual. Então a doutrina espírita veio à Terra por graça e misericórdia do Pai, sob o comando de Jesus e os seus mensageiros, para nos auxiliar neste preparo para voltarmos melhores para o nosso verdadeiro lar, que é o mundo espiritual. Quanto tempo, questiona Miramês, quanto tempo ganharemos com esta instrução? Ou seja, quanto tempo na nossa jornada ganharemos com a instrução por meio da doutrina espírita? E aí ele responde: sabemos que ganharemos muito tempo. É preciso saber aproveitar. Se algum dia, diz Miramês, se algum dia surgirem em nossa mente pensamentos negativos, e sempre surgem pensamentos negativos, não precisamos nos preocupar com esse fenômeno. Isso é natural, é do ser humano. Procuremos, pelo contrário, ao invés de nos preocuparmos, procuremos corrigir a nossa mente sem culpar os outros pela infestação deste mal criado por nós mesmos. Não é culpa dos outros, mas é culpa nossa. Comecemos a corrigir que todo o trabalho de iluminação tem o apoio de Deus e de seus mensageiros, e as mãos invisíveis nos ajudam de todas as formas. Demos, diz Miramês, demos campo fértil às boas lembranças. É preciso que ofertemos sempre campo fértil para as boas lembranças do passado, sufocando as más lembranças que possam surgir. Todos os grandes místicos passaram por esses processos de limpeza. Vejamos as palavras de Paulo. E aí ele lembra o apóstolo Paulo, que disse da seguinte maneira: o que quero, não faço, e o que não quero, isso eu faço. Ou seja, aquele bem que eu quero, não me esforço por fazer, mas o mal que eu não quero que aconteça comigo, esse eu esforço em fazer contra as outras pessoas. Isso eu faço contra as outras pessoas, conforme anotações que está lá na Epístola aos Romanos, capítulo 7, versículo de número 15. E aí Miramês encerra dizendo da seguinte maneira, que estes eram pensamentos do passado que brotavam em sua mente vigorosa, ou seja, na mente de Paulo, induzindo-o ao mal, às contradições,
mas ele lutou e venceu a si mesmo, acendendo a luz no coração e instalando a harmonia na consciência. E aí ele encerra que o maior guerreiro não é aquele que vence as outras criaturas. O maior guerreiro é aquele que vence a si mesmo. Que possamos um dia nos classificarmos nesta condição de grandes guerreiros por termos vencido as nossas más tendências. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Até breve, meus irmãos e irmãs.